pessoal, o bicho tá pegando nesse sábado e agora à tarde tivemos aí novas declarações dos Estados Unidos, novas bombas estão saindo e eu preciso te mostrar o que tá acontecendo. Como vocês sabem, Nicolás Maduro hoje, nesta madrugada, foi capturado e agora temos informações que Lula pode ser delatado muito antes do que nós estávamos esperando. Meus amigos, ele tem todos os motivos para estar com medo, inclusive hoje já até convocou reunião de urgência lá no Planalto. A coisa tá ficando feia, eu quero mostrar tudo o que tá acontecendo, mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Eu sou o João Vitor, é um grande prazer ter vocês aqui nesta tarde de sábado, dia 3 de janeiro. Antes, eu só peço para vocês, tá? Depois que vocês assistirem todo esse vídeo, comente aqui embaixo a sua opinião, o que você pensa sobre isso, qual é o seu posicionamento, tá bom? E também comente aqui de qual cidade você está nos assistindo. E claro, também se inscreva nesse canal, porque aqui temos notícias quentes todos os dias, e você se inscrevendo, você fica muito bem informado. Eu quero te mostrar como o Lula pode ser um dos próximos alvos, mas antes, claro, mostrar aqui a declaração de Donald Trump e o Marco Rubio. Para quem não sabe, Marco Rubio é o secretário de Donald Trump. Hoje, ele é o político mais bem avaliado lá nos Estados Unidos, provavelmente é o próximo presidente dos Estados Unidos. E eles deram um grande recado para o mundo todo que eu quero que vocês vejam, tá bom? Prestem muita atenção nesse vídeo aqui e me ajudem a compartilhar. Olha aí. Aí, cara, pessoal, agora aqui ele vai falar de Marco Rubio. Marco Rubio. But I want to be clear about one thing. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. Eu quero ser claro sobre uma coisa. O Nicolás Maduro Provided multiple very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. é o seguinte, a gente tinha um cara que achou que ia convidar o Irã para o país dele, American oil companies is going to flood our country with gang members, que vai invadir o nosso país com membros de gangues, is going to take Americans prisoner and try to hold them for hostage and trade them. que vai prender cidadãos americanos e colocar eles como reféns para barganhar, que é o que o Maduro tinha feito, né? Like he was able to do with the Biden administration. Basically, Como ele conseguiu fazer durante a administração Biden. he likes to play games all this time and thinks nothing's going to happen. Ele acha que pode fazer isso e nada vai acontecer. And I hope what people now understand is Eu espero que as pessoas agora entendam have a president, the 47th president of the United States, que o 47º presidente dos Estados is Unidos not a game player. não é um jogador. When he tells you that he's going to do something, when tells you he's going to address a problem, he means it. Quando ele fala que ele vai resolver um problema, ele vai fazer, ele realmente quer dizer isso. He actions it. I can tell Ele you, toma ação. I've watched this process now for 14, 15 years, been around it. Everybody talks. I'm going to do this, I'm going to do that. Eu tenho prestado atenção nessas coisas há 15 anos e toda vez alguém fala, alguém vou fazer aquilo, vou fazer isso, mas o Donald Trump não. When I get there, we're going to do this, we're going to take. This is a president of action. Like, Esse é um presidente de ação. I don't understand yet how they haven't figured this out. Eu não sei como é que eles não perceberam isso ainda. And now, if you don't know, now you know. E se você não sabia disso antes, agora você sabe. Because this is the way it's going to play out. And I think people need to understand that this is not E é a assim que vai ser de agora em diante. As pessoas precisam entender. president that just talks and does letters and Não é um presidente que apenas fala, escreve cartas press conferences and, e dá coletiva de imprensa. you know, if he says he's serious about something, he means it. Se ele fala que ele é sério sobre alguma coisa, ele tá falando sério, é. And this is something that was a direct threat to the national interest of the United States. And the Isso é algo que era uma ameaça direta para a droga, para a segurança dos Estados Unidos. president addressed it. E o presidente prestou atenção. President of peace, by the way. I told you what I just said earlier. Ele é um presidente de paz, falando nisso, viu? This guy had multiple opportunities to find his way somewhere else and figure out Ele tinha muitas oportunidades, o Maduro, né, de achar o jeito dele de outras formas. another. He could have been living somewhere else right now, very happy. But Ele tá falando do Trump. Ele poderia estar aposentado, vivendo a vida dele, né? instead, he wanted to play big boy. And so now, you know, he's got other sets of problems on his hands. Aí tá falando do Maduro. Agora ele tá com outros problemas na mão dele. And but I think the message here should be for the world. Look, the president Mas eu acho que a mensagem aqui deve ser pro mundo. doesn't go out looking for people to pick fights with. He's not O Donald Trump não sai por aí buscando atrás de pessoas para brigar. generally wants to get along with everybody. Ele quer se dar bem com todo mundo. We'll talk and meet with anybody, A gente encontra e conversa com todo mundo. but don't play games. Mas não jogue em jogos. Don't play games with this president's in office Não jogue jogos enquanto esse presidente estiver no mandato. because it's not going to turn out well. Que não vai ser bom para vocês. And so I hope that I guess Eu espero que that lesson was learned last night, and essa lição foi aprendida ontem à noite. and we hope it'll be instructive moving forward. Não. Please. Well, we're going to be running it with a group, and we're going to make sure it's run properly. We're going to
perguntou o que ele vai fazer com a Venezuela. Falou, a gente vai gerenciar ela com um grupo e vai ser gerenciada de forma apropriada. A gente vai reconstruir a estrutura de petróleo. Billions of dollars that'll be paid for by the oil companies directly. They will E que isso vai ser pago pelas empresas de petróleo. be reimbursed for what they're doing, but A gente vai ser reembolsado pelo que eles estão fazendo. Eles serão reembolsados pelos que estão fazendo. paid. And we're going to get the oil flowing the way it should be, as you know. E a gente vai pegar o petróleo fluindo do jeito que deveria ser. Just a minor flow. It was actually a minor flow for what they have. But we're going to run it properly, and we're going to make sure the people of Venezuela are taken care of. A gente vai se certificar que o povo da Venezuela sejam bem cuidados. We're going to make sure the people that were forced out of Venezuela by this thug are also taken care of. E a gente vai certificar que as pessoas que foram forçadas a fugir da Venezuela por conta desse jagunço também sejam bem cuidadas. President, does the U.S. running the country mean that U.S. troops will be on the ground? How will that work? Well, Isso quer dizer que as forças americanas vão estar no chão, no território Venezuela? you know, they always say boots on the ground. Oh, so we're not afraid of boots on the ground if we have A gente não tem medo de colocar o povo no chão lá. to have. We had boots on the ground last night A gente teve pessoas ontem no chão lá ontem, at a very high level, actually. We're de not alto nível. afraid of it. We don't mind saying it, but we're going to make sure that that country is run properly. We're not doing A gente não tem medo de falar, mas a gente vai certificar que esse país seja gerenciado, liderado de forma apropriada. this in vain. This is a very dangerous attack. This is an attack that could have gone very, very badly. Isso foi um ataque muito perigoso, poderia ter tido um resultado muito Could ruim. have gone very badly. We could have lost a lot of people last night. We could have A lost gente poderia ter perdido muitas pessoas ontem à a noite. lot of dignity. We could have lost a lot of equipment. The equipment is less important, but we could have lost a lot. And we're going to make sure that this is proper. We're there now. We're ready to go. Bom, gente, olha só. Minha cabeça tá doendo, tá explodindo. Fazer tradução desse tempo todo assim, cara, é extenuante, tá? Consequências. Uma mensagem foi dada, não brinque com Donald Trump. Donald Trump acabou de capturar o amigo do Lula, tá? Lula tinha feito a oferta de ajudar a negociar, a fazer parte da negociação por Maduro se entregar. O Maduro não se entregou, ele começou a escalar, começou a ameaçar os Estados Unidos ainda mais. Trump foi lá e capturou ele. Maduro agora vai abrir a boca, e quando o Maduro abrir a boca, aqui eu quero terminar essa live deixando essa mensagem para vocês, tá? Assim que o Maduro foi capturado, Lula pediu uma reunião de emergência. Ele está em desespero completo. A única forma que o Maduro tem de reduzir as suas penas, de não passar o resto da vida preso, ele e a esposa dele, é ele entregar os líderes da esquerda que foram financiados com narcotráfico e que foram financiados com a corrupção da Venezuela. Carvajal já disse que entre esses líderes está Lula. Gustavo Petro, Lula, Evo Morales, quem mais? Gustavo Petro, Cristina Kirchner. Estas pessoas foram financiadas com dinheiro de corrupção e do narcotráfico da Venezuela no período do Hugo Chávez. O grande desespero do Lula, que agora é ano eleitoral, o Maduro abre a boca e fala sobre a Smartmatic, fala sobre as urnas eletrônicas da Venezuela, fala sobre o dinheiro que foi enviado para o PT, como eles financiaram Lula. Isso seria para Lula, para a esquerda inteira na América Latina, uma catástrofe. O Maduro tem em mãos agora a bomba atômica que pode acabar com a esquerda. Então é isso, tá? Começamos o 2026 com o pé direito. In the capital of Venezuela. Ontem nossas forças praticaram uma operação na Venezuela. Power, air, land and sea was used to launch a spectacular assault. As nossas forças de terra e ar like people have not seen fizeram um assalto, uma invasão espetacular como ninguém nunca viu no mundo. It was a force against a heavily fortified military fortress Foi uma força contra uma fortaleza muito bem armada to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. para levar o Maduro, o This was ditador, one para a of the justiça. most stunning, effective and powerful displays of American military Mais might and impressionante da competence. mostra de força da Força Armada Americana. And if you think about it, we've done Se você some other good ones like the attack on Soleimani, foi um ataque tão bom quanto aquele na Soleimani, attack on al-Baghdadi, contra o al-Baghdadi, the obliteration and decimation of the Iran nuclear sites
Obliteração, Just destruição dos recently, sites nucleares do an Irã, operation known as Midnight Hammer, operação conhecida como Martelo da Meia-Noite, all perfectly executed and done. todas No executadas nation in the perfeitamente. world could achieve what America achieved Nenhum outro país yesterday poderia or conseguir o que os frankly Estados in Unidos conseguiu, e just a short francamente, period of time. nesse período do tempo, All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and toda a capacidade women of our militar military working venezuelana with U.S. foi law enforcement rendida, foi tornada successfully incompetente. captured O Maduro sucesso in da the dead of captura night. It was dark. foi The escuro, no meio da noite. lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. As luzes dos helicópteros It foram was dark desligadas. and it was deadly. Foi mortal. But captured along with his wife, Mas capturado com sua esposa, Celia Flores, Cília Flores. both of whom now face American justice. Ambos enfrentarão a justiça Maduro and americana. Flores have been indicted in the Southern District of New York A Cília Flores foi indiciada na for Justiça do their Sul da campaign of Nova York deadly narco-terrorism against the United States. por fazer campanha a favor do narcoterrorismo contra os Estados I Unidos. want to thank the men and women of our military who achieved Quero such an agradecer os homens e extraordinary mulheres do nosso success militar overnight, que fizeram esse sucesso durante a breathtaking noite, speed, power, precision, and competence. pela velocidade, poder, precisão e You rarely competência. see anything like it. You've Nunca seen foi some visto raids nada in como this que country aconteceu. that didn't go so well. They were an embarrassment. If you look back to Afghanistan or if you look back Não to foi um completo fiasco como foi no Afeganistão, que tá falando do Biden, né? they were different days. We're a Eram respected dias country diferentes. again, like maybe like never before. These highly trained warriors operating in collaboration with U.S. law enforcement, Uma colaboração com as them forças in a americanas. very ready position. They were waiting for us. They knew we had many ships out. Eles já sabiam de tudo, sabiam que a gente ia, a gente tinha muitos navios lá. Waiting. They knew we were coming. So they were in a ready, what's called a ready position. Eles estavam em posição de prontidão. They were completely overwhelmed and very Mas os quickly venezuelanos foram completamente, o incapacitated. exército venezuelano foi completamente If you would have seen what I saw derrotado. last night, you would have been very impressed. I'm not sure that you'll ever get to see it, but O que eu vi ontem eu fiquei muito impressionado, vocês ficaram muito impressionados, não sei se vocês not a poderão single ver. American service member was killed, and not a single piece of American Nenhum do exército americano equipment foi was assassinado, lost. foi executado, não perdemos Many ninguém. helicopters, many planes, many Muitos helicópteros, muitos many aviões, people muitas involved pessoas in that fight. envolvidas nessa But luta. think of that, not one piece of military equipment was lost, not one Nenhum service equipamento member militar foi was perdido more nessa importantly operação. killed. The United States military is the strongest O and most exército fearsome americano é o mais military on the forte planet by far, with do planeta, capabilities de and longe. skills our enemies can scarcely begin to imagine. We have the best equipment anywhere in the world. Os nossos inimigos não fazem a menor ideia da capacidade e potência que nós temos. Even if Ontem you just puderam look ver at the isso. boats, you know, we've knocked out 97% of the drugs coming in by sea. Nós 90%. interceptamos Each boat kills 97% das 25, on drogas que average, vieram pelo mar. 25,000 people. We knocked out 97, Pegamos 97%. and those drugs mostly come from a place called Venezuela. E a maioria dessas drogas vinham da Venezuela. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious. Vamos cuidar do país, gerenciar o país até que a gente possa fazer uma transição de poder democrática, justa. Having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So Nós we vamos are poder going to entrar run the alguém para country fazer a mesma situação que a gente until such enfrentou. time as we can do a safe. A gente vai fazer uma segura, apropriada e justiça transição do poder. Queremos paz e justiça para o grande povo da Venezuela. Isso inclui os venezuelanos que estão morando nos Estados Unidos. Eles querem voltar para o seu país, para a terra natal. Tem alguns venezuelanos que não têm a melhor coisa para a Venezuela, né? Mas não vamos deixar isso acontecer. Estamos lá agora que as pessoas não entendem.
Vamos ficar até que a própria We can stay until such transição. time as we're going to run it essentially until such time as a Nós vamos cuidar da proper Venezuela transition até que can a gente take faça essa place. transição. Ou seja, eles vão controlar a As Venezuela. everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust for a long period of time. They were pumping O almost comércio da nothing by Venezuela, do comparison to petróleo na what they Venezuela could tem sido um desastre por um have período muito been longo. pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure. Nós vamos ter as nossas grandes corporações americanas entrar lá, organizar, reestruturar a estrutura, o petróleo da Venezuela. Vamos lá, vou pausar. The oil infrastructure, A estrutura and de óleo. start making money for the country. Vamos começar a fazer dinheiro para a Venezuela. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave. Nós estamos preparados para fazer uma segunda onda de ataque, se for necessário. Nós estamos preparados para isso. If we needed to do so, we actually assumed that a second wave would be Se a gente precisasse fazer isso, a gente chegou a pensar que uma segunda onda necessary, but now it's probably not. seria necessária, mas agora a gente acha que não precisa mais. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably O primeiro ataque, a primeira onda foi tão bem sucedida que don't have to do a second, but we're prepared a gente não vai precisar fazer uma segunda. to do a second wave, a much Uma segunda onda. bigger wave, actually. Uma onda muito maior. Um ataque seria muito maior, mas ele está falando que não vai ser preciso porque esse primeiro já resolveu o problema. This was pinpoint, but we have a much bigger wave that Essa foi de precisão, mas a gente tinha uma outra muito maior preparada. probably won't have to do. Provavelmente não vamos ter que fazer. Partnership of Venezuela with the United States of America, a country that everybody wants to be involved with because of what we were able to do and accomplish. Há uma parceria que vai acontecer entre a Venezuela e os Estados Unidos que todo mundo quer, porque eles sabem o que os Estados Unidos é capaz de realizar. Will make the people of Venezuela rich, independent, and safe. Vamos fazer o povo da Venezuela rico, independente e seguros. And it will also make the many, many people from Venezuela that are living in the United States extremely happy. They suffered. Nós vamos fazer todas essas pessoas da Venezuela que moram nos Estados Unidos extremamente felizes. They suffered. Eles sofreram Much was taken from them. de tudo que foi tirado deles. Not going to suffer anymore. Não vão sofrer mais. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible O ditador ilegítimo, né, o presidente ilegítimo da Venezuela era o chefão de uma organização criminosa for trafficking colossal envolvida em tráfico, amounts of deadly and illicit drugs into the United States. envio de toneladas, né, de um volume incrível de drogas para dentro dos Estados Unidos. As alleged in the indictment, he personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Ele era o Soles, chefe do Cartel dos which Soles, flooded our nation with lethal poison, responsible for the deaths of countless Americans. que inundou nossa nação com esse veneno que é o fentanil, né, que matou centenas, incontáveis vidas. The many, many Americans, hundreds of thousands over the years of Americans died Centenas de milhares de americanos que perderam suas vidas por conta dessa droga. because of him. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and Em breve, o Maduro e a esposa dele vão enfrentar a força total da justiça americana. stand trial on American soil. Se enfrentarão a justiça no solo americano. Right now, they're on a ship. They'll be heading to ultimately New York, Agora eles estão em um navio que está indo para Nova York. and then a decision will be made, I assume, between New York and Miami or Florida. Em breve, uma decisão vai ser feita se eles vão ficar em Nova York ou em Miami, Flórida. But we have people where the overwhelming evidence of their crimes will be presented in a court of law. Mas a estonteante evidências de crime dele vai ser apresentado num tribunal, né? And I've seen it. I've seen what we have. It's both horrible and breathtaking that something like this could have been allowed to take place. E eu vi quais são essas evidências e é horrível e é assustador as coisas que eles fizeram. For many years after his
term as president of Venezuela expired, Maduro remained in power and waged a ceaseless campaign of violence, terror, and subversion against the United States of America. Em todos esses anos do mandato dele, né, da ditadura dele, ele fez incontáveis ataques contra os Estados Unidos, Threatening not only our people, ameaçando não apenas as nossas pessoas, the entire region. mas toda a região. You all saw it. In addition to trafficking gigantic amounts of illegal drugs, Além de traficar gigantescas quantidades de drogas ilegais, that inflicted untold suffering and human destruction all over que afligiu sofrimento e caos the country, all over, in particular, the United States. em vários países na região, e particularmente nos Estados Unidos. Maduro sent savage and murderous gangs, including the bloodthirsty prison Maduro enviava gangsters e assassinos, gang, Tren de Aragua, ele está falando da gangue Trem da Água, Trem da Água, to terrorize American communities nationwide, and he did que aterrorizava as comunidades americanas por todo o país. indeed. They were in Colorado. They took over apartment complexes. No Colorado, eles chegaram a invadir complexos de apartamentos. They cut the fingers of people if they call police. Eles cortavam os dedos das pessoas que chamavam a polícia. Que ele está falando desse grupo que o Maduro mandava para lá, né? They were brutal. Eles eram brutais. They're not so brutal now. And I just Não, eles não são tão brutais agora. have to congratulate our military, Pete, Temos que parabenizar os nossos and militares everybody, and our National Guard, e todo mundo da Guarda Nacional, because the job that they've done, whether it's in Washington, D.C., where we have a totally safe city, porque o trabalho que eles têm feito, mesmo que seja em Washington D.C., where it was one of the most unsafe cities que era uma das cidades mais inseguras dos Estados Unidos, anywhere in the world, frankly. And now we have de qualquer lugar do mundo, na verdade. no crime in Washington, D.C. Agora não há mais crime no Washington D.C. We haven't had a killing. We had the terrorist attack a few weeks ago. Nós não tivemos nenhum assassinato desde algumas semanas, né? Teve um ataque terrorista uns dias A atrás, little bit of a different kind of a threat. mas uma ameaça diferente. But we haven't had a killing in a long period of time, 6, 7 months. We used to have 2. A gente não tem nenhum assassinato em 6, 7 meses no Washington. On average, 2 a week in Quando a gente tinha uma média de duas por semana. Washington, our capital. We don't have that anymore. A gente não tem mais isso. Restaurants are opening. Everyone's happy. Os restaurantes estão abrindo, todo mundo está feliz. They're walking their daughters. They're walking their Agora eles andam com suas famílias, suas filhas, children, their wives. They walk to esposas. restaurants. Restaurants are opening all over Washington, Os restaurantes voltaram a abrir em Washington. D.C. So I want to thank the National Guard. I want to thank our military. Quero agradecer a Guarda Nacional. And I want to thank law enforcement. Been Eu quero agradecer a segurança pública, né? Os agentes da lei amazing. são We incríveis. should do it with more cities. We're doing it, as you know, and Deveremos fazer isso com mais cidades. we're doing it in Memphis, Tennessee, right now. A gente está fazendo em Memphis, Tennessee. Crime is down. We've just sort of started a few weeks O crime começou a cair. ago, but crime is down now 77%. O crime reduziu 77%. And the governor of Louisiana called, great person. O governador da Louisiana ligou, uma grande He pessoa. wanted us to help him, as you know, in Queria que a gente ajudasse ele. a certain very nice part of Louisiana. And we have done that. And it was A gente fez isso. Foi difícil. section, and we have crime down. I understand it's down to E a gente reduziu o crime. almost nothing already after 2.5 weeks. New Orleans, it's down to almost nothing. And O crime em Nova Orleans caiu para quase nada. we've only been there for 2.5 weeks. E a gente só está lá 2 semanas e meia. Can't imagine why governors wouldn't want us to help. Eu não consigo imaginar por que os governadores não queriam que a gente ajudasse. We also helped, as you know, in Chicago, and crime went down a little bit there. We did a very A gente ajudou em Chicago, o crime reduziu lá também. small help because we had no working ability with the governor. The governor was a disaster, and the mayor was A gente não teve a ajuda do governador, o governador lá é um desastre. a disaster. But it knocked down crime. But we're pulling out of there when A gente reduziu o they crime. need us. We'll know. You'll A gente está saindo de lá, mas eles vão precisar da gente, a gente sabe. know. You'll be writing about it. Vocês estarão escrevendo sobre isso. And likewise, Los Angeles, where we saved Los Angeles early on
Da mesma forma com Los Angeles, a gente salvou Los Angeles. where the head of the police department made a statement that if the federal government didn't come in, we would have lost Los Angeles. Que até o chefe do departamento de polícia lá falou que se a gente tivesse entrado para ajudar, a gente teria perdido Los Angeles. That's long after the fires. That's Isso foi muito depois dos when fogos. they had the riots in Los Angeles. We did a Incêndio. great job. Got no credit for it whatsoever, but that's okay. E não ganhamos nenhum crédito por isso, mas tudo bem. It doesn't matter. We don't need the credit. A gente não precisa do crédito. But we'll be pulling out when they need us. They'll call, or we'll go back if we have to. Mas a gente vai sair quando eles chamarem, vai voltar quando eles pedirem, a gente está à Go disposição. back. But we did a great job in various cities. Mas a gente fez um excelente trabalho em muitas cidades. But the place that we're very proud of is Washington, D.C., because it's our nation's Mas um lugar que a gente está muito orgulhoso é de Washington, D.C. capital. We took it from É a capital dessa nação, being a crime-ridden mess to que estava dominada pelo crime e bagunça, being one of the safest cities in the country. e é uma das cidades mais seguras no país agora. But the gangs that they sent raped, tortured, and murdered American women and children. Agora ele voltou para Venezuela, né? As gangues que eles enviaram, estupraram, mataram, torturaram pessoas nos Estados Unidos. They were in all of the cities I mentioned, Tren de Aragua, and they were sent by Eram dessas cidades que eu mencionei, era Trem da Aragua, que é esses gangsters da Venezuela que o Maduro enviou. Maduro to terrorize our people, and now Maduro enviou para aterrorizar a nossa população. Maduro will never again be able to threaten an American citizen or Maduro nunca mais vai conseguir novamente ameaçar um cidadão americano anybody from Venezuela. There will no longer be threats. e até mesmo as pessoas da Venezuela, não haverá mais ameaças. For years, I've highlighted the stories of those innocent Americans whose lives Por anos eu destaquei a história dessas vidas inocentes americanas were so heartlessly robbed by this Venezuelan terrorist foram assassinadas, retiradas, ceifadas por esses venezuelanos, organization. essa organização criminosa da Venezuela. Really one of the worst. One of the worst. They say the worst. Uma das piores, a pior. Americans like 12-year-old Jocelyn Nungari from Houston. Beautiful Como o menino de 12 anos, Jocelyn, Jocelyn Nungari. What happened to her? o que aconteceu com ela? They, as you know, they kidnapped, assaulted, and murdered Roubavam, assaltavam e assassinavam. by Tren de Aragua Esse grupo aí, né, o Trem da Água, animals. They murdered Jocelyn animais, eles assassinaram a Jocelyn. and left her dead under the bridge. There was a bridge Deixaram o corpo dela morto debaixo de uma ponte. a bridge that will never be the same to so many people after seeing what happened. Uma ponte que nunca será a mesma para muitas pessoas depois de virem o que aconteceu. As I've said many times, the Maduro regime emptied out their prisons, sent their worst and most violent monsters into the United States to steal American lives. And they came from mental institutions and insane asylums. They came from prisons and jails. The reason I say both, they sound similar. Actually, prisons. Eu tentei ligar a legenda, pessoal, só que quando é ao vivo, não tem legenda traduzida, tá? Então por isso que eu tô tentando fazer essa tradução simultânea. Não tem, eu tô vendo no comentário aqui, não tem legenda quando é ao vivo. A little bit more hostile, a little bit tougher. A mental institution isn't as tough as an insane asylum, but we got them both. They sent from their mental institutions. Que aí ele tá falando que o Maduro pegava o povo das instituições os hospícios de lá, né, e mandava para os Estados Unidos. They sent from their jails, prisons. Mandava pelos prisioneiros das cadeias, They were drug dealers. They were traficantes, drug kingpins. They sent everybody bad into the United States. mandavam todo mundo que era ruim para os Estados Unidos. But no longer, and we have now a border where nobody gets through. Agora a gente tem uma fronteira que ninguém consegue atravessar. In addition, Venezuela unilaterally seized and stole American oil, American assets, and American platforms, Agora os venezuelanos vão ver, aí tá falando, os americanos indo lá para ajudar. costing us billions and billions of dollars. They did this a while ago, but we never had a president that did anything about it. They took all of our property. It was our A gente tinha um presidente que não fazia nada a respeito disso, né? Eles estavam pegando toda a nossa propriedade property. We built it. e nós construímos o muro, né? And we never had a president that decided to do anything about it. Instead, A gente nunca teve um presidente que decidiu fazer algo a they respeito. fought wars that were 10,000 miles away. We built Venezuela
oil industry with American talent, drive, and skill, and the socialist regime Aqui ele está falando que a infraestrutura de extração de óleo, de petróleo da Venezuela foi construída com os Estados Unidos. stole it from us Mas o regime socialista do Hugo Chávez, né, roubou de nós. during those previous administrations, and they stole it Nos primeiros through mandatos. force. E roubaram usando a força. This constituted one of the largest thefts of American property in the Isso constitui um dos maiores roubos da propriedade americana na história. history of our country. Considered the largest theft of property in the history of our country. Considerado o maior roubo de propriedade da história do nosso país. Massive oil infrastructure was taken like we were babies, so we didn't do anything about it. Gigantescas estruturas de extração de petróleo foram roubadas de nós. Ele está falando das empresas americanas que trabalhavam na Venezuela, só que a Venezuela roubou tudo. Igual o povo lá da Bolívia fez também, né, com Lula. I would have done something about it. Eu teria feito algo a respeito. America will never allow foreign powers to rob our people or drive us back into and out Os americanos, meu mandato, eu, né, nunca vou permitir que outros países roubem os americanos. of our own hemisphere. That's what they did. Furthermore, under the now deposed dictator Maduro, Venezuela Seguindo adiante, agora com o deposto ditador venezuelano, was increasingly hosting foreign adversaries in our region and acquiring menacing offensive weapons that could threaten U.S. interests estava fazendo cada vez mais ameaças e comprando armas que poderiam ser usadas contra nós. and lives. And they used those weapons last night. Eles usaram essas armas ontem à noite. They used those weapons last night, Usaram essas armas ontem à noite. potentially in league with the cartels operating along our border. Principalmente com os cartéis operando ao longo da nossa fronteira. All of these actions were in gross violation of the core principles of American foreign policy, Todas essas ações estavam em violação com os princípios fundamentais da política americana, dating back more than 2 centuries, marcando atrás mais de 2 séculos. and not anymore. Não mais. All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. Datando lá atrás, desde as doutrinas Monroe. And the Monroe Doctrine is a big deal, but we've E a doutrina Monroe é algo importante. superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Donroe Doctrine, and I don't know. Agora eles chamam. Essa parte eu não estou entendendo o que ele está falando. Não conheço essa Monroe Doctrine. It's Doutrina. Monroe Doctrine. We sort of forgot about it. It was very important, but we forgot about it. We don't A gente meio que esqueceu sobre isso. É muito importante, mas a gente esqueceu sobre isso. forget about it anymore. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere Debaixo da nossa nova administração de segurança, os Estados Unidos, will never be questioned again. a soberania americana nunca será questionada novamente. Happen. So just in concluding, for decades, other administrations have neglected or even Então, para concluir, depois de décadas, as administrações anteriores não conseguiram, contributed to these growing security threats in the Western na verdade, contribuíram para essas crescentes inseguranças e perigos da nossa segurança, né? Hemisphere. No hemisfério. Under the Trump administration, we are reasserting American power in a very Debaixo da administração Trump, nós estamos reafirmando o poder dos Estados Unidos powerful way de uma maneira poderosa in our home region. na nossa região natal, né? And our home region is very different than it was just a short while ago. The future will be, and we did this in my A nossa região aqui está muito diferente do que era alguns anos atrás. first term. We had great dominance in my first term, and Tivemos grande dominância no meu primeiro turno. we have far greater dominance right now. Estamos com uma dominância muito maior agora. Everyone's coming back to us. The Tudo future está will voltando para be nós. determined by the ability to protect commerce and O futuro será determinado pela habilidade de proteger o comércio, territory and resources that are território, core recursos to national security. e a nossa segurança These are nacional. core to our national security. Nossa segurança nacional. Just like tariffs are, they made our country rich, Assim como as tarifas fizeram o nosso país rico and they've made our national security e stronger fizeram a nossa segurança nacional mais forte. than ever before. Mais forte do que nunca. But these are the iron laws that have always determined global power. Mas essas são as leis de ferro, né, que sempre determinaram o poder. And we're going to keep it that way. We will E vamos manter dessa forma. secure our borders. We will stop the terrorists. We will Nós vamos segurar as nossas
fronteiras, nós vamos parar os terroristas, crash the cartels, and we will nós vamos destruir os cartéis, defend our citizens against defender os nossos all threats, foreign cidadãos and domestic, de ameaças domésticas e estrangeiras. the courage or whatever to defend America. Faremos tudo para defender os Estados Unidos. But I will never allow terrorists and criminals to operate with Mas eu nunca vou permitir que terroristas e criminosos operem impunity against the United States. em impunidade contra os Estados Unidos. This extremely successful operation should Essa operação extremamente bem sucedida serve as warning to anyone who serve de aviso para qualquer would threaten American sovereignty or que ameace a soberania americana endanger American lives. ou que coloque em risco vidas americanas. Very importantly, the embargo on all Venezuelan oil remains in full effect. E seguindo o embargo no petróleo venezuelano segue com força total. The American armada remains poised in position, and the United Nossa armada, né, nossos navios seguem na mesma posição. States retains all military options until United States demands have been fully met Até que as nossas demandas sejam and atendidas fully satisfied. e completamente satisfeitas. All political and military figures in Venezuela should understand what happened to Maduro can happen to them. Todas as figuras políticas da Venezuela devem entender que o que aconteceu com Maduro podem acontecer com eles também. It will happen to them E vai acontecer com eles também. if they aren't just, fair, Se eles não forem justos even to their people. até com sua própria população. The dictator and terrorist Maduro O ditador e terrorista Maduro is finally gone in Venezuela. realmente já era. Maduro já era. People are free. E o povo da Venezuela está livre. They're free again. Livre novamente. It's been a long time for them, but they're free. Passou muito tempo, foi muito tempo, mas eles estão livres. America is a safer nation. Os Estados Unidos agora é uma nação mais segura, This morning, it's a prouder nation this morning because it é uma nação mais orgulhosa essa manhã, didn't allow this horrible person and this country that was porque não permitiu que essa pessoa horrível e esse país, doing very bad things to us, que estavam fazendo coisas horríveis, muito ruins para nós, it didn't allow it to happen. And the Western não permitiu que continuasse, né, que acontecesse. Hemisphere is right now a much safer place to be. E o hemisfério ocidental agora é um ambiente é um lugar muito mais seguro. So I want to thank everybody for being here. Então eu quero agradecer a todos por estarem aqui. I want to thank General Raisin Kane. He's fantastic. Eu quero agradecer o general Raising King, foi fantástico. Man, I've worked with a lot of generals. Eu trabalhei com muitos I generais. worked with some I didn't like. I worked with some Eu trabalhei com alguns que eu não gostei, I didn't respect. alguns que eu não I respeitei. worked with some that just weren't good. Trabalhei com alguns que simplesmente não eram bons. But this guy is fantastic. Mas I esse cara é watched last incrível. night one of the most precise attacks on sovereignty. I mean, it was an attack Ontem foi uns ataques mais precisos. for justice. And I'm very proud of him, and I'm very proud muito of our orgulho Secretary dele. of War, Eu tô muito orgulhoso do nosso secretário de guerra, que é o Hegseth, tá aí do lado dele. Seth, who I'm going to ask to say a few words. Que eu vou pedir para dizer algumas Thank palavras. you very much. Muito obrigado. É um grande recado para o Lula, né? Você estava comentando isso. É um grande recado para o Lula, porque você tem ali o processo muito similar, né? Ou seja, eleições em um período já de repressão, de tirania do regime do Maduro. Então você, antes da violação das eleições últimas, que não deram a vitória para o Maduro, você já teve inúmeras outras violações. O Maduro já não era nem mesmo reconhecido presidente já naquela época, até mesmo porque os Estados Unidos reconheceu o Guaidó, é bom lembrar isso, né? Junto com o Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, também reconheceu o Guaidó como presidente da Venezuela, não mais Maduro. E as últimas eleições, então, onde nem sequer esses resultados o Maduro teve coragem de mostrar, porque, de fato, ele já havia perdido aquelas eleições. Então você já tinha repressão antes, repressão durante e repressão após as eleições. Algo muito similar com o que está acontecendo no Brasil, numa escala muito maior na Venezuela, no Brasil uma escala muito menor, porque no Brasil até o número de presos políticos é infinitamente menor ao da Venezuela mesmo, sobretudo em proporções. Então o Brasil está caminhando nessa situação
O Brasil ainda tem uma saída para isso. Nós podemos sim, então, ainda correr atrás de lutar por uma vitória do Flávio Bolsonaro para presidente do Brasil e a gente recuperar o ordenamento jurídico que se perdeu, mas se isso for um caminho sem volta, então tem motivos de sobra o Lula para ficar com medo, porque, óbvio, ele seria o próximo alvo, não dos Estados Unidos em si, porque aí isso teria que comprovar que o Lula estaria por trás de tráfico de drogas do cartel de Los Soles. Então, não quero ser aqui estraga prazeres, mas para o Brasil ver o filme que passou hoje na Venezuela, seria necessário comprovar que o Lula estaria por trás de Comando Vermelho, PCC e Comando Vermelho e PCC terem já sido categorizados como grupo terroristas nos Estados Unidos e o Lula começar a responder por processo nos Estados Unidos e aí sim acontecer exatamente o que aconteceu ali. Eu acho que o medo do Lula é nem esperar esse processo se iniciar, mas ver a própria população entendendo que isso pode acontecer e ganhando cada vez mais força a oposição contra Lula. Eu vejo dessa seguinte maneira: o Lula tem 1000 motivos para estar com medo nesse exato momento, medo e desespero, tá? Medo e desespero. O pessoal está relembrando aqui os vídeos do Maduro desafiando Elon Musk para uma luta, lembra? Lembro. Quando ele desafiou e o Elon Musk aceitou. E aí? Agora ele está nos Estados Unidos. Agora a luta vai ser no tribunal. Agora a luta vai ser no tribunal. Vamos acompanhar isso aí. Bem, eu quero correr aqui para nossa... Agora, sobre isso que você falou, só um detalhezinho. os assinantes lá no site. Quem pode trazer essa peça do quebra-cabeça que falta para que o Lula seja acusado é o Maduro. É o Maduro. Assim como o Carvajal fez com o Maduro. Exato. Esse é um ponto importante. Ou seja, eu disse aqui um processo onde o Lula ele iria caminhar na direção do processo Maduro. Só que se o Maduro disser e comprovar que o Lula já fazia parte, aí muda. Muda absolutamente tudo. Tudo. Se o Maduro der com a língua dos dentes e comprovar, assim como o Carvajal fez com o Maduro, se ele disser, olha, o Lula era meu chefe, o Lula é quem mandava em mim, aí a coisa muda. Então a gente pode ver aí uma mudança drástica no Brasil nesse ano de 2026, que é ano eleitoral no Brasil.